Glória a Deus. Olha para o teu irmão, dá um sorriso para ele e fala: meu irmão, que nesta manhã a presença do Senhor possa te transformar. Pode se assentar, querido. Shalom, bom dia. Olha para o teu irmão e fala: shalom, meu irmão. Que bom estar com vocês. Tiramos uma semaninha de descanso, mas já retornamos, já voltamos. E eu quero dizer, queridos, que esse ano vai ser um grande ano. Esse ano vai ser um ano que Deus vai nos levar a um novo nível. Olha para o teu irmão e fala: Deus vai nos levar num novo nível. Este ano vai ser o ano que você vai ser despertado para viver o que Deus tem para a sua vida. Quantos creem nisso? Quero declarar que toda a enfermidade que tenta assolar a sua vida, a sua casa, está por terra. Todo o espírito de escassez, de miséria, que tenta destruir as suas finanças, já está por terra. Todo o espírito de divisão e separação que tenta destruir a sua vida, já está por terra. Tudo que tenta roubar o seu ministério, o seu chamado, também já está por terra. E você vai viver o novo de Deus. Amém? Se prepare, queridos, será um grande ano. Esse ano nós vamos viver algo diferente, algo novo. O Senhor está despertando a sua igreja para este novo tempo. Amém? Eu quero ministrar uma palavra. O tema da ministração nesta manhã é ressignificando sua vida. Diga: ressignificando a sua vida. Diga mais forte: ressignificando a sua vida. O texto que nós vamos ler é o texto de Efésios capítulo 4. O apóstolo Paulo, ele traz vários ensinamentos para a igreja, mas quando o apóstolo Paulo ele chega aqui no capítulo 4, Paulo aqui ele começa a falar como que a igreja do Senhor Jesus deve andar. Quando ele vai ali no versículo 11, ele fala: olha, o Senhor deu apóstolo, ele deu profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que a igreja possa ser aperfeiçoada, para que a igreja compreenda o seu chamado. E depois, quando começa a descer um pouco mais, ele começa a falar o que a igreja precisa fazer, o que a igreja, como a igreja deve andar. Mas quando ele chega aqui no verso 22, do verso 22 ao verso 24, ele fala: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar. Diga: renovados. Diga: renovados no modo de pensar. E aí ele continua: e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Revestir-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Diga: semelhante a Deus. Diga: eu fui criado para ser semelhante a Deus. Pai, que nesta manhã esta palavra entre no nosso espírito, e que possamos, Senhor, ressignificar algumas áreas que talvez ainda estamos vivendo debaixo de um engano. Que hoje a verdade da Tua palavra clareie o nosso entendimento, para que possamos viver segundo o padrão da Tua palavra, para que possamos ser ensinados e fortalecidos, para que sejamos revestidos deste novo homem, para que tenhamos a nossa maneira de pensar transformada, e para que possamos ser semelhantes ao Senhor. Que nesta manhã o Senhor nos ensine sobre esta palavra, no nome de Jesus, amém. Durante esse primeiro bimestre nós vamos falar sobre um despertar espiritual. Eu creio, queridos, que uma das coisas que Deus tem feito nesse ano, o tema deste ano não foi uma invenção, não foi uma criação, mas o tema desse ano foi uma direção de Deus para levar a igreja a um novo nível, para levar a igreja a viver um novo tempo, para levar a igreja a sair da teoria e entrar na prática, para que cada um possa realmente viver segundo o padrão da verdade da palavra de Deus. Quando eu falo sobre despertar espiritual, eu estou falando sobre uma vida, viver segundo a grandeza de Deus,
Quando eu falo de um despertar espiritual, eu estou falando sobre viver as promessas de Deus na minha vida. Quando eu falo de despertar espiritual, eu estou falando sobre viver a abundância, segundo a palavra de Deus. Quando eu falo de um despertar espiritual, eu estou falando sobre a plenitude da verdade de Deus e da palavra de Deus. Agora, queridos, para que tudo isso aconteça, para que eu possa viver numa dimensão espiritual muito maior do que eu tenho vivido, eu preciso compreender o que Paulo está dizendo aqui no verso 23, quando ele fala, serem renovados no modo de pensar. A primeira coisa que eu vejo que nós como igreja precisamos, queridos, é ter uma metanoia, ter uma mudança de pensamento, porque nós temos pensado de uma forma limitada e uma forma que tem nos impedido de viver o sobrenatural. Muitas coisas que nós culpamos a Deus e muitas vezes transferimos para o diabo, culpamos o diabo, na verdade não é culpa do diabo, na verdade é a nossa forma de pensar que ainda não foi renovada. É porque ainda estamos pensando como pessoas pequenas, ainda estamos pensando como pessoas que não têm direito, estamos pensando ainda de uma forma totalmente equivocada. Por isso, queridos, eu quero que nessa manhã você possa ressignificar algumas coisas na sua vida. Algumas chaves sejam giradas na sua vida para que você comece a viver o que Deus tem para você. Eu quero desafiá-los. Esse ano, queridos, você vai criar algumas ações. A primeira ação é, eu não vou perder nenhuma ministração da palavra de Deus. E tudo aquilo que eu começar a ouvir, eu vou praticar. Porque não adianta, tem pessoas obesas espiritual, pessoas que recebem, mas elas não são praticantes da palavra. E quando elas não praticam a palavra, são pessoas que vão recebendo, vão engordando, vão se fortalecendo internamente, mas a falta de ação faz com que nada na sua vida mude. E o meu desafio, queridos, neste novo ano, é que você tenha uma mudança real na sua vida. E a mudança ela vem através de uma decisão e através de uma ação. Então, quando eu olho para esse texto, a primeira coisa, Paulo está dizendo, para que eu tenha esta grandeza, para que eu viva as promessas de Deus, para que eu tenha a abundância de Deus, eu preciso ter uma metanoia, eu preciso ser transformado na minha forma de pensar. E segundo Paulo está dizendo que eu preciso me revestir agora deste novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Este novo homem, ele foi criado com um propósito. E o propósito deste homem, ele foi criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade proveniente da verdade. Isso quer dizer que eu não posso me converter e continuar vivendo segundo o velho homem, com os pensamentos antigos, com uma visão antiga, com um comportamento antigo. A grande verdade, queridos, que muitas vezes esse velho homem, ele foi estabelecido em nós e o diabo fica 24 horas por dia falando que nós não vamos conseguir. 24 horas falando que nós somos derrotados. E muitas pessoas têm vivido exatamente essa derrota. A grande verdade, queridos, que nós precisamos começar a entender que nós somos frutos das experiências que nós tivemos. Diga, eu sou fruto das experiências que eu tive. Vamos dar um exemplo claro. Você foi criado pelo teu pai e o teu pai falou, olha, você não pode chupar manga e tomar leite. E aí você então criou algo na sua mente dizendo, manga com leite faz mal. E aí você encontra pessoas hoje que corta manga, bate com leite, toma e não passa mal. Você foi criado com algumas palavras da sua mãe dizendo, olha, você é um fracassado. E automaticamente você se tornou uma pessoa limitada porque você ouviu durante toda a sua infância que você é fracassado. A grande verdade é que nós somos, queridos, frutos das experiências que nós vivemos. Eu me lembro quando garotinho eu tinha um professor terrível. Eu sou da época ainda que professor batia nos alunos de régua. Só que a régua não era régua de plástico, era régua de madeira. Então, alguns professores, eles criaram trauma na mente de muitas crianças.
Professores que olhavam para alunos e falavam, você é burro. E aí a criança cresceu com esta mentira. Ah, eu sou burro. E aí as matérias que eram ensinadas não conseguem entrar na sua mente, porque você agora está dizendo que você é burro. Você se bloqueou, entendendo ou pensando que esta mentira era uma verdade, e aí você se limitou. Então, queridos, nós somos frutos das experiências. Crianças que foram abusadas na sua infância, e agora não consegue relacionar no seu casamento, porque é fruto de um abuso, de palavras pejorativas. Então a grande verdade, nós precisamos começar a entender que a própria natureza ou a psicologia, ela diz que nós somos frutos do meio, somos frutos das nossas experiências. Então eu preciso agora começar a entender que muitos medos, frustrações, decepções, amarguras, é fruto das experiências que eu tive no meu passado. E agora eu simplesmente acredito como se aquilo fosse verdade na minha vida. Quantas pessoas não conseguem olhar para Deus como pai, porque o pai terreno foi um pai abusivo. Então olha para Deus como se Deus também fosse abusivo. Como se Deus fosse um Deus que só nos castiga. Não olha para o amor de Deus, não olha para a bondade de Deus, mas olha para o pai que abusa. Quantas pessoas acham que somos frutos, só vamos receber algo segundo os nossos merecimentos, porque na nossa infância os nossos pais fizeram isso. Olha, você só vai ganhar o chocolate se você merecer. Mas agora nós estamos diante de uma verdade que diz, um pai que diz, não, eu te amo independente daquilo que você é. Eu te amo independente daquilo que você faz, eu te amo porque você é meu filho. Então a grande verdade, queridos, eu quero que você abra a sua mente para entender que algumas coisas precisam ressignificar em nossas vidas. E o que é ressignificar? É atribuir um novo significado a algo. Encontrar um sentido positivo, construtivo, verdadeiro. O que é ressignificar? É quando eu começo a encontrar o significado correto. Porque aquilo que eu tenho pensado, que eu tenho entendido até hoje, não é a verdade. E queridos, entenda, muitas vezes o resultado ou o motivo do nosso fracasso, em muitas áreas, é porque nós temos um entendimento equivocado sobre Deus e sobre a sua palavra. Nós temos um entendimento equivocado sobre quem somos. Muitas vezes achamos que não somos merecedores. E isso tem nos limitado a agir dentro daquilo que Deus tem para nós. E nessa manhã, queridos, eu quero declarar que todas essas mentiras, elas vão cair por terra. E hoje você vai mudar você vai ressignificar algumas coisas na sua vida. E você vai sair daqui entendendo quem você é em Cristo Jesus. Olha para o teu irmão e fala, você vai entender quem você é em Cristo Jesus. Existe algo que nós chamamos de driver. O que é um driver? Driver é um significado, é um acesso, é uma permissão. Vamos entender em cima dessa figura. Olha só, vamos pegar essa primeira. Quando se fala de driver, primeira coisa, quando você quer instalar seja uma impressora, seja uma máquina fotográfica, alguma coisa do seu computador, principalmente no passado, hoje muitas coisas são automáticas, você precisava de um CD. Esse CD é o que dava acesso para que o seu computador pudesse ler esse CD. Então, driver é esse acesso, é esse significado, é esse driver, é esse CD que faz com que você coloque no computador e você consiga acessar essas outras informações. Então, quando você olha aqui o driver, um CD, o driver é o que faz a ligação entre um computador e uma impressora. Exemplo, se você compra uma impressora HP, é uma marca, e aí você instala o drive de uma impressora Epson, vai funcionar? Sim ou não? Vamos lá, os universitários. Se eu compro uma impressora HP,
e eu instalo um driver da impressora Epson, essa impressora vai funcionar? Sim ou não? Por que não vai funcionar? Porque o driver está errado. Então, quando nós falamos de driver, driver é significado. Então, são duas palavras que eu quero que você entenda hoje. Primeiro, ressignificar, que é trazer um conceito verdadeiro, trazer o significado correto, tá? E driver, driver é, se o meu driver mental estiver errado, por mais que eu seja cristão, eu não vou viver segundo as promessas de Deus, segundo a palavra de Deus. Então a grande verdade é, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a compreender que nós cristãos, existem muitos drivers na vida do cristão equivocado. Drivers errados. E que eu preciso agora começar a trocar o driver. Eu preciso ressignificar esse driver, eu preciso atualizar esse driver para que as coisas funcionem. Exemplo, quando você pega Romanos 12:2, o que Paulo está dizendo? Não se amodem ao padrão deste mundo, mas tem que fazer o quê? Transformar o mundo pela renovação do quê? Da mente, do driver. Por que eu tenho que fazer isso? Somente assim eu serei capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso quer dizer, se eu não ressignificar algumas coisas na minha vida, se eu não trocar o driver, esta informação errada, isso quer dizer que por mais que eu sou cristão, por mais que eu confesso Cristo, eu não vou experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E a grande verdade, queridos, é que o que mais tem hoje são cristãos que professaram a sua fé em Cristo, que desceram as águas do batismo, que têm driver errado, que têm conceitos errados da sua vida, a respeito de si, a respeito de Deus e a respeito de outras pessoas. E essas pessoas não conseguem viver a vida que Deus tem para a sua vida, porque o driver está errado. É o driver de uma impressora HP querendo funcionar uma impressora Epson e não funciona. É o significado errado que eu tenho sobre algumas coisas. E na verdade eu preciso mudar isso. E eu quero que você faça isso. Porque esse ano, querido, esse ano vai. Olha para o teu irmão e fala assim, meu irmão, esse ano vai. Mas fala forte, esse ano vai. Esse ano as coisas vão começar a mudar, porque você vai mudar o driver. Você vai ressignificar algumas coisas na sua vida. Mas vamos lá, eu quero tratar hoje 4 drivers que você precisa ressignificar, que você precisa atualizar. O primeiro driver que nós precisamos ressignificar é o driver da visão do governo. Diga, governo. Diga, governo. Diga mais forte, governo. Olha só, o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, verso 26, um texto muito conhecido. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. A primeira palavra de Deus aqui, que está em Gênesis, Deus, ele criou o homem para um propósito. Diga, um propósito. Diga mais forte, propósito. O primeiro propósito que Deus criou o homem é para que o homem governe. Diga, governe. Diga mais forte, governe. A primeira coisa que você precisa começar a compreender, que o homem foi criado por Deus para governar. Olha o que diz o outro texto, Romanos 8:19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação ou manifestação dos filhos de Deus. Quando a Bíblia fala aqui, olha, a criação, existe uma expectativa de toda a criação, aguardando a manifestação dos filhos
verdadeiros ruios. Ruios é filhos maduros, os filhos de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós fomos criados por Deus para governar. E se nós estivermos com aquele driver errado, não, eu sou um coitadinho, eu sou um Zé Ninguém, eu sou um miserável, ou eu sou o menor da casa dos meus pais, você vai entender que você não foi levantado para governar. Você vai entender, queridos, que todas as coisas têm que dominar sobre você. Você não vai entender que o propósito de Deus é que você governe. É que você governe sobre todas as coisas. E quando eu falo propósito, eu estou falando de um estilo de vida. Governar precisa ser o nosso estilo de vida. Você precisa começar a dominar as coisas, você precisa começar a dominar a sua vida, você precisa começar a dominar aquilo que está desajustado na sua vida. A igreja do Senhor Jesus, ela foi levantada para governar, ela foi levantada para fazer diferença nessa nação. Ela não foi levantada para ser uma coitadinha, dizendo, olha, o governo não olha para nós. Não, o governo não precisa olhar para nós. Somos nós que olhamos para o governo e somos nós que declaramos o que o governo vai fazer. Porque nós precisamos ter o drive correto. Enquanto tivermos esse drive, queridos, que eu preciso da ajuda do governo, enquanto eu tiver esse driver que nós somos dependentes do governo, nós não vamos governar. Eu preciso mudar o driver, eu preciso ressignificar alguns conceitos errôneos, alguns conceitos errados. Eu preciso começar a ter clareza de quem eu sou. Se você não tiver clareza de quem você é, meu irmão, você não vai conseguir transformar o ambiente. E quando eu falo transformar um ambiente, é onde você chega, algo tem que acontecer. Ei, olha aqui. Onde você chega, algo precisa acontecer naquele lugar. Eu me lembro até hoje, logo que eu tenho 28 anos de ministério, mas tem alguns doidos junto comigo aqui. Há muitos anos atrás, nós trouxemos uma ex-feiticeira na igreja, Eliomar. Quem é daquela época? Tem alguns remanescentes ainda. E aí ela era ex-feiticeira e nós falamos, nós vamos entrar em todos os centros de Umbanda e nós vamos convidar eles para quê? Para o culto. E eu me lembro que nós entramos hoje eu não faria isso, tá? Depois que a maturidade chegou, eu usaria outra estratégia. Mas eu me lembro, eu entrei num centro e fiquei lá. E de repente, eles tocando os tabaco e aquela coisa toda. E de repente, o santo deles, santo entre aspas, não descia. E aí o pai de santo falou, gente, tem alguém aqui que tem que sair. Porque enquanto você não sair, o espírito não desce. Nós precisamos começar a entender que a nossa presença tem que governar lugares. Transformar ambientes. Quando você entra num ambiente lá na sua vizinhança, aquele ambiente tem que ser transformado, porque governar é o nosso estilo de vida. Nós precisamos começar a transformar os ambientes no qual estamos inseridos, porque este é o papel da igreja, esse é o nosso chamado, nós precisamos assumir o governo. E quando eu entendo então que eu tenho o governo, eu preciso ressignificar algumas áreas na minha vida. Exemplo, eu preciso ressignificar o driver emocional. Diga, driver emocional. Eu preciso começar a governar as minhas emoções. Olha o que Provérbios 23, 7 diz. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Nós precisamos começar a dominar esse driver emocional em nossas vidas, porque enquanto nós não refigurarmos, ou enquanto nós não transformarmmos, mudarmos esse driver, nós vamos achar que nós somos escravos das emoções. Enquanto eu não ressignificar o driver emocional, eu vou entender que a emoção domina a minha vida. E queridos, o que mais tem hoje são crentes dominados pelas emoções, pela alma. Hoje eu estou sentindo, hoje eu não estou sentindo. Olha, minha alma hoje está triste, a minha alma está abalada. Entenda, eu sei que nós somos frutos das experiências do passado. Mas a grande pergunta que eu faço é, ok, o que você vai fazer com tudo isso?
Apóstolo, eu fui violentada pelo meu pai. Apóstolo, minha mãe, eu passei a infância toda ela dizendo que eu não sou ninguém. E hoje isso está matando, isso está destruindo a minha vida. Primeira coisa, você sabe, você tem a ciência disso. Mas você sabe que em Cristo quem você é nova criatura. Você sabe que você precisa renovar a sua mente. Você sabe que em Cristo você é livre. Você precisa entender que você foi chamado para governar. Governe esta emoção. Por mais que você saiba, isso não pode dominar a sua vida a ponto de você parar. Você não pode ser dominado por essas emoções. Eu preciso ter ciência, clareza, ok. Eu sei que isso aconteceu, mas mediante a isso, a minha decisão é transformar essa área. Eu ouvi uma experiência, um testemunho de uma mulher que entendeu o que era ressignificar. Uma mãe perdeu a sua filha num acidente. E essa mãe então ficou totalmente destruída, é claro, porque perdeu a sua filha. E ela foi então em um local, e naquele lugar a pessoa falou: você precisa aprender a ressignificar a sua vida. E essa mãe levantou e disse: mas eu perdi a minha filha. E essa pessoa olhou para essa mãe e disse: tá, mediante a isso, o que você vai fazer? E ele começou a provocar aquela mulher que ela precisava ressignificar essa perda. E aquela mulher então, ela se levantou, em 3 meses ela escreveu um livro, e ela entendeu que o propósito da vida dela era ajudar mulheres a ressignificar a perda dos seus filhos, e começou a ajudar mulheres, porque ela teve uma ação. Eu não posso simplesmente viver um problema emocional como aquilo fosse o fim da linha, não. Eu preciso entender, diante disso, o que eu vou fazer? Como que eu posso ressignificar essa perda? Como que eu posso ressignificar essas palavras duras? Como que eu posso ressignificar essa violência? Eu preciso trocar o driver. Eu preciso entender que o Senhor me levantou para governar, então agora eu governo em cima das minhas emoções. Enquanto tem pessoas com emoções fragilizadas, eu que tenho a mente de Cristo, eu que sou semelhante a Deus, eu preciso agora começar a ajudar pessoas a vencer. Este é o propósito. Irmãos, comecem a entender uma coisa: o propósito de Deus, quando vem um baque, não é para você ficar caído, prostrado, mas quando vem um baque, é para que você se levante, para você ressignificar aquilo, para que você transborde e comece a ajudar outras pessoas. Pessoas que não têm a mente de Cristo, pessoas que não têm esta renovação de mente, pessoas que não têm esse driver alinhado. Nós não podemos olhar para as coisas achando: não, olha, eu tive muitas tristezas. Sim, todos nós tivemos. Se eu for contar, queridos, as minhas tristezas aqui, nós vamos ficar trocando figurinha. Mas eu não vou me deter a isso. Eu vou me deter àquilo que Cristo fez. E qual é o propósito que Ele tem para a minha vida? Troca o driver. Começa a ressignificar essa perda, começa a ressignificar esta luta, essa batalha que você viveu. Levanta, está na hora de despertar, está na hora de você acordar, está na hora de você entender quem você é em Cristo Jesus. Ressignificar é quando eu não aceito ficar prostrado, mas eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele é o meu Deus. Entenda uma coisa: pensamentos, queridos, é como o céu. Passam nuvens claras e nuvens escuras. Porém, nuvem, ela passa. Fala assim: a nuvem passa. Fala assim: nuvem passa. O problema, queridos, que tem pessoas que se agarram às nuvens escuras, como se aquela nuvem agora fosse a sua vida. Não é a sua vida. Essa nuvem escura que você está passando não é a sua vida, não determina a sua história. Você consegue entender isso? Essa nuvem, ela vai passar e virão nuvens melhores. Para, meu irmão, de ficar grudado nessa nuvem que não te traz alegria. Diga: eu preciso ressignificar o meu driver emocional.
Nós precisamos ressignificar o driver financeiro. Diga, driver financeiro. Queridos, eu tenho visto muitos irmãos na pendura. Duas coisas que eu tenho visto que o diabo tem trabalhado ferozmente. Primeiro, na vida emocional. Tem muito crente abatido. Tem muito crente grudado nessa nuvem escura. Tem muito crente achando que a vida acabou. E hoje você entendeu que você precisa ressignificar. E eu tenho visto também muitas pessoas que precisam governar sobre as suas finanças. Eclesiastes 5,19 diz: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, Ele lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, pois isso é dom de Deus, ou isso é presente de Deus. Tem muitos crentes com um driver errado sobre a sua vida financeira. Tem pessoas que acham o seguinte: prosperidade não é de Deus. Prosperidade não é de Deus. E aí fica com aquela mentira, achando que você é um coitado que tem que passar aperto todos os anos na sua vida. Aí entra ano, sai ano, o cristão está na pendura. A grande verdade, queridos, é que nós precisamos ressignificar algumas coisas. Nós precisamos ressignificar a nossa vida financeira, porque às vezes nós temos uma visão de escassez, que nós sempre seremos escassos. É aquela pessoa que tem a visão seguinte: sempre alguém tem que te ajudar. Sempre alguém tem que te dar alguma coisa. Se não te der alguma coisa, você não é abençoado. É aquela visão de pedinte: sempre eu peço para alguém fazer alguma coisa na minha vida. Porque se não fizer, não adianta, que eu não consigo. É aquela visão do marido que nunca consegue levar a esposa para jantar fora, porque é muito caro. O máximo que faz é comer um cachorro quente em casa, para economizar. É aquela visão de escassez que quando você vai no posto de gasolina, fica 1 hora na fila. Sendo que aí você vai encher o tanque e com um posto que está livre ali, dá uma diferença de R$5, mas você fica 5 horas, você fica 1 hora na fila, porque tem que ser o mais barato. É aquela visão que nunca pode, nunca tem, nunca consegue. Aí você fala assim: vamos fazer uma viagem? Que isso? A única viagem que eu consigo fazer é para a colina. Meu irmão, isso é uma visão de escassez e tem que mudar o driver. Eu não estou falando que você tem que ser irresponsável, não. Eu estou falando que você tem que ser uma pessoa organizada. Você precisa começar a parar de ter esta visão que nunca pode, que nunca dá, que sempre alguém tem que te dar alguma coisa. Meu irmão, para com isso. Para com essa visão de pedinte, para com essa visão que você não pode nada. Para com essa visão. Nós precisamos entender, queridos, que a prosperidade, riqueza é presente de Deus. E Deus nos dá para desfrutar. Então, essa visão que crente é igual escassez é mentira. É um driver errado que instalou e você coloca isso como se fosse verdade absoluta na sua vida. E é mentira. Nunca consegue levar a família para tirar férias. Por quê? Nossa, você fala, parece que é a coisa do outro mundo. E aí você começa a motivar a pessoa, ela organiza um pouco e ela vê que ela consegue. Ela tem um driver totalmente errado. Um driver totalmente escasso, um driver totalmente desalinhado da verdade. Precisamos começar a alinhar esses drivers financeiros. Meu irmão, entenda uma coisa: a primeira coisa, você precisa ser uma pessoa produtiva, altamente produtiva. Diga, produtiva. Talvez você fale: apóstolo, eu não consigo produzir muito. Acorda mais cedo, talvez você está dormindo muito. Acorda 2 horas antes. Ah, mas o dia é muito corrido. Acorda mais cedo. Seja uma pessoa produtiva. Algo que nós precisamos, talvez você fale: apóstolo, mas eu tenho o meu trabalho, mas não dá. Meu irmão, peça para Deus ideias. Eu me lembro, queridos, eu jovenzinho, não era nem casado. Um belo dia eu fui para Ribeirão Preto. Eu sempre gostei de criar coisas, inventar coisas. Uma mente criativa.
E eu me lembro que eu estava sentado no carro e de repente eu vi um ônibus passando com um adesivo gigante. E eu olhei e falei, uau, Barretos não tem isso. Já sei, vou montar em Barretos uma empresa de adesivos de ônibus. Irmãos, eu nunca tinha feito aquilo na minha vida. Cheguei, comecei a cavucar, comecei a perguntar, comecei a estudar. O que eu fiz? Montei uma empresa de adesivo. Esses ônibus que vocês veem adesivado, eu que comecei. Não tinha em Barretos. Me lembro então que eu pegava alguns irmãozinhos da igreja, mandava fazer aquele adesivo gigante. Agora nós vamos todos para o Sarri. De madrugada, era meia-noite, nós íamos para o Sarri. Colocar esses adesivos, colocava lá, jogava sabão no vidro, colocava e ficava torto, desentortava e tal, e passava o rodo. No outro dia eu acordava às 7 horas da manhã, eu ia para a rua para ver os ônibus passar com uma arte que eu fiz. E eu olhava e falava, olha, essa obra é minha, é invenção minha. Painel de ofertas e negócios. Vou montar um jornal, nem jornalismo eu fiz, mas vou montar painel de ofertas e negócios. A Cris foi alguém que sentava no computador, ficava fazendo jornal, ficávamos até de madrugada vendendo assinatura, e durante muitos anos, painel de ofertas e negócios. Uma das coisas que nós precisamos é ter uma mente criativa. Começar a falar, Deus, me dê ideias. Mas o que nós não podemos, queridos, é entra ano, sai ano, viver naquela pendura, achando que nós nunca seremos nada e sempre defendendo que ser miserável ou escasso é projeto de Deus, não é? Eu me lembro quando eu fui comprar a minha casa no ano passado, foi o ano passado? Foi no ano passado, queridos, eu morei de aluguel durante 30 anos. 29 anos, mas chegou... Porque aí as pessoas perguntavam, você não vai ter a tua casa? Não, eu gosto de morar de aluguel. Eu gosto porque eu gosto de mudar. E aí chegou a idade e eu vi que eu já não estava gostando tanto. Antes eu pegava móveis com toda alegria, agora aí no final já não estava pegando mais. E aí chegou um tempo eu falei, vou comprar minha casa e vai ser uma boa casa. Queridos, eu não tinha dinheiro. Simplesmente um dia na academia, uma amiga corretora chegou para mim e falou, pastor, eu tenho uma casa bem barata de um médico, uma casa muito legal, barata, você não quer comprar? Eu falei, quero. Não tinha dinheiro, quero. Vamos lá ver? Vamos. Ela falou, casa de médico, né? Eu falei, casa de médico deve ser a casa, né? A hora que eu cheguei lá, que casa horrível, gente. Sério, não via nem beleza e nem formosura. Mas nós falamos, eu tenho uma visão de melhorar as coisas. Esse prédio era horrível antes. O Norberto sabe, né, Norberto? Norberto, ele veio comigo quando nós viemos olhar esse prédio. Nós olhamos, eu falei assim, que prédio maravilhoso. O Norberto falou, não, onde tem maravilhoso aqui? Isso aqui é horrível. Eu falei, calma, olha com os olhos da fé. E ficou maravilhoso. O prédio está legal, sim ou não? Agora eu estou olhando esse prédio do lado, cheio de pneu e rato. Você olha para ele, não tem beleza nem formosura, mas eu estou olhando e estou orando por esse prédio. A igreja está crescendo, estamos em movimento. E aí eu sei que nós entramos naquela casa, eu já comecei a olhar para a casa transformada. Eu até brinquei com algumas pessoas que foram. Falei, você vai junto comigo, mas você vai olhar com uma visão de futuro, tá? Não é de presente, não. E não tínhamos dinheiro, compramos a casa. Hoje a casa está lá, reformadinha, linda, maravilhosa. Mas por quê? Porque nós decidimos. Olha para o teu irmão e fala, tem que decidir, meu irmão, mudar de vida. Enquanto eu não decidi, enquanto eu quis morar de aluguel, eu morei, mas quando eu decidi, Deus fez. Sabe por quê, queridos, algumas coisas não acontecem? Por falta de decisão. Queridos, eu estou num projeto de emagrecimento, acabei de vir de umas férias, levei a balança para as férias. Todo dia, num resort maravilhoso, eu comia e subia na balança, fazia controle. E eu tenho um controle de peso maravilhoso que é a Solange, né? Pesa aí, vamos ver quanto está. Mas estamos no projeto de emagrecimento. Queridos, a vida é assim. A grande verdade, nós precisamos começar a entender Deus, nós precisamos mudar esse driver financeiro. Meu irmão, para com essa vida de nunca tem, nunca pode, essa escassez terrível. Muda essa mentalidade. Nós precisamos começar a ser fiel. E, irmãos, uma das coisas que eu sempre fiz, sempre quando eu tive grandes desafios, eu sempre lancei grandes sementes.
Eu já semeei mais de 5 carros. Sempre quando eu tenho um novo desafio, eu lanço uma nova semente, fora a minha fidelidade. E Deus sempre fez. Para esse ano eu tenho grandes desafios. Já viramos um ano lançando sementes. Viramos um ano plantando sementes e vamos continuar plantando. Porque Deus sempre multiplica algo que já existe. Quando você olha, queridos, para aquele menino, quando Jesus queria alimentar uma grande multidão, ele precisou do quê? 5 pães e 2 peixes. Quando o profeta chega na casa daquela viúva, ele pergunta, o que você tem aí? Um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, então já é o suficiente. Me dá isso, faz um bolo, traz para mim, porque agora vem a multiplicação. Nunca vem uma multiplicação do zero. A multiplicação, ela vem em cima daquilo que tem. E eu quero declarar, meu irmão, que esse ano Deus vai mudar a sua vida financeira. Mas para mudar a vida financeira tem que mudar o driver financeiro, meu irmão. Para com essa visão de miséria. Para com essa visão que nunca tem. Começa a transbordar na vida de pessoas. Começa a ajudar, começa a abençoar o reino. Começa a ser uma pessoa transbordante, visão de transbordar. E Deus vai te colocar numa prosperidade sobrenatural. Prosperidade não é só finanças, mas prosperidade também é finanças. E por último, nós precisamos ressignificar o driver do casamento. Diga casamento. Diga casamento. Meu irmão, você precisa aprender a governar a sua casa. Olha o que fala Mateus 19:6. De modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, o que Deus uniu, o que fala o texto? Fala bem forte, o que Deus uniu, o que Deus uniu, o que Deus uniu. Meu irmão, quem disse que você pode divorciar da tua esposa? Esse driver está errado, meu irmão. Hoje os crentes já vai para o casamento falando assim, se não der certo, cada um para o seu canto. De onde você tirou isso? Você sabia que isso é pecado? Para com essa visão medíocre. Meu irmão, entenda isso. Esse driver está errado. Acorda, meu irmão. Acorda, você casou. E o que Deus uniu, não separe o homem. Apóstolo, mas eu tenho dúvida se foi Deus que uniu. Meu irmão, casou, agora acabou. Deus uniu. Deus uniu. Ah, mas não é de Deus. Não é de Deus, pensasse antes. Mas agora que assumiu, acabou. Antes de falar o sim, acabou, não tem mais essa não. Nós precisamos mudar esse driver. Oséias dizia que o meu povo, ele sofre por falta de conhecimento. Mas tem muitos que sofrem por causa de um coração duro. Tem muitos que sofrem por causa de um coração duro. Precisamos ressignificar esse driver. Então, peraí, se o driver agora, ele está correto, entendendo que casamento é um projeto do coração de Deus, e um casal não pode separar, exceto por traição, por relação conjugal ilícita, então quer dizer que eu não posso separar. Apóstolo, mas eu não concordo com a pessoa, pensasse antes. Agora vai ter que concordar, agora vai ter que entrar em acordo. Ah, mas eu não gosto, pensasse antes, vai ter que começar a gostar agora. Ah, mas eu sou obrigado. Pela palavra de Deus você é obrigado sim. Começa a orar, Deus gere amor. Deus gere amor. Começa a servir a pessoa, irmãos, entenda uma coisa. Começa a ter a decisão de amar, a vida é feita por decisões. Começa a ter a decisão de fazer coisas novas. Para com essa visão medíocre que qualquer coisinha separa, qualquer coisinha, cada um para o seu canto, não. Esse ano eu vou fazer 31 anos de casado, não parece 31 anos de idade. Mas 31 anos de casado. Queridos, nos nossos 31 anos, nós nunca chegamos e falamos assim, vamos separar. Porque os dois têm um temperamento um pouquinho forte. Imagina. Existe um ditado que 2 bicudos não se beijam, mas beija sim, porque é 2 com temperamento forte.
Então de vez em quando saía a faísca, mas alinhava. Mas nunca chegamos falando assim, ó, pega as tuas coisas, vai para a casa dos seus pais. Ou vou pegar as minhas coisas, vou para a casa da minha mãe. Nunca. Porque nós entendemos que casamento é um projeto de Deus. E a Bíblia diz, o que Deus uniu, o homem não separe. Então se eu não posso separar, eu vou fazer do casamento um lugar gostoso. Para que eu vou ficar brigando? Para que eu vou ficar nas encrencas? Para que eu vou ficar pegando no pé? Não, simplesmente vamos começar a nos relacionar bem, porque não vamos separar. Se não podemos separar, então vamos criar um ambiente favorável. Você entra na minha casa, o ambiente da minha casa é um ambiente gostoso, é ou não é, Guigui? É um ambiente muito legal. Na minha casa sempre trabalhou gente que é da igreja, pode testemunhar o que somos aqui, somos dentro de casa. O problema é que a pessoa, às vezes, na igreja, trata todo mundo bem, mas quando chega em casa, se torna um cão. Tem que mudar, tem que ter um comportamento diferenciado. Esse driver está errado. Esse driver que, eu posso separar. Não, esse driver que casamento é enquanto tudo estiver bem, esse driver está errado, eu tenho que atualizar. Enquanto eu não começar a ressignificar esses drivers, eu vou viver fora do projeto de Deus, eu vou viver uma vida totalmente aquém. Mas quando eu começar a ressignificar esses drivers, eu vou começar a entender o que a Bíblia fala sobre a vida emocional. Não, eu tenho que transformar a minha mente. Não, eu sou semelhante a Deus. Eu posso dominar, eu governo as minhas emoções. A minha emoção não vai me destruir, não. Toda dor, toda perda que eu tive, eu vou agora abençoar outras pessoas, porque eu tenho a mente de Cristo. Quando eu começo a ressignificar a minha vida financeira, não, olha, Deus me chamou para prosperar, eu não preciso ser um pedinte, ou uma pessoa que sempre está precisando, não, eu posso ser uma pessoa abençoadora. Então começa a mudar. Quando eu começo a ressignificar o casamento, eu começo a olhar para a esposa de uma maneira diferente, a esposa olha para o marido de uma forma diferente, então eu preciso ressignificar. E eu poderia, queridos, ficar aqui horas e horas falando de outros drivers que precisam ser ressignificados. Exemplo, driver da paternidade. Tem gente que tem visão de Deus como uma visão de um Deus carrasco. Meu irmão, muda esse driver. Eu preciso ressignificar o driver do reino de Deus. Eu preciso entender o que é o reino de Deus. Eu preciso entender que eu represento o reino. Mas eu preciso ressignificar o driver do governo. Diga, ressignificar o driver do governo. Quando nós entendermos isso, e quando nós praticarmos isso, tudo vai ser diferente. Meu desafio para você é sair daqui, praticando esses 4 drivers. Ressignificando. Primeiro, diga, Deus me chamou para governar. Diga mais forte, Deus me chamou para governar. Mais forte, Deus me chamou para governar. Então governe, meu irmão. Governe. Governe as emoções, diga emoções. A alma, porque está abatida, porque se perturba dentro de mim. Começa a ressignificar as emoções, começa a governar esse driver. Diga finanças. Diga finanças. Deus te chamou para governar sobre as suas finanças. Você não tem que ficar passivo olhando o circo pegar fogo. Não, precisa de uma ideia. Deus me dê a ideia. Começa a ressignificar a sua vida financeira. Para, meu irmão, dessa vida de escassez. Começa a ressignificar o seu casamento. Diga, ressignificar o driver do casamento. Você não vai separar. Você não vai separar. Deixa eu te falar uma coisa. Olha bem para mim. Olha bem para mim. Se esse ano você quiser ser um derrotado, você vai ter que mudar de igreja. Vou falar de novo. Se você quiser ser um derrotado, você vai ter que mudar de igreja. Porque eu vou te atazanar tanto, meu irmão, vou pegar tanto no teu pé, eu vou falar tanto na tua cabeça, eu vou te trazer tanto ensinamento, que você vai sair daqui vitorioso. Olha para o teu irmão e fala, você está entendendo, meu irmão? Fala assim para ele, se quiser ser um derrotado, muda de igreja, porque aqui você vai ter que vencer.
Fica de pé, meu irmão. E eu quero que você comece a praticar isso hoje na sua vida. Você vai começar a viver isso hoje na sua casa. As emoções governadas, finanças governadas, casamento governado. Você vai começar a dominar, a governar sobre todas as coisas. Comece a levantar as suas mãos e orar. E dizer: Senhor, eu quero ressignificar. Eu quero mudar os drivers enganosos, mentirosos da minha mente. E eu quero viver segundo o padrão da Tua Palavra. Eu quero viver segundo os ensinamentos da Tua Palavra. Eu quero viver segundo o que a Tua Palavra tem me ensinado. Meu Deus, começa a levantar uma igreja forte hoje. Muda, Senhor, a nossa visão. Queremos ressignificar, Senhor, os nossos pensamentos. Queremos ressignificar as mentiras que muitas vezes o diabo contou para nós, e queremos viver segundo as verdades da Tua Palavra. Eu quero dizer, Pai, eu estou diante de homens e mulheres que vão transformar essa nação, homens e mulheres que farão a diferença, homens e mulheres cheios de unção, homens e mulheres com uma visão de reino, homens e mulheres que governam, homens e mulheres que não são passivos diante de uma situação destruidora, mas homens e mulheres que mudam circunstâncias, homens e mulheres que tocam em pessoas. Deus, levanta esses homens e mulheres aqui nesta manhã. Levanta, Senhor, esses homens e mulheres nesta manhã. Começa a colocar a mão no teu coração e começa agora a reconfigurar alguns drivers. Talvez tenha driver que eu não falei aqui hoje, mas hoje você precisa ressignificar. Hoje você precisa trazer um novo significado, um novo entendimento. Vai falando isso para Deus agora. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, meu irmão. Vai levantando o teu clamor, vai levantando a tua voz. Em nome de Jesus, eu declaro que toda mentira do diabo está por terra nesta manhã. Toda mentira do diabo está por terra nesta manhã. Eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, eu te abençoo. Você que está enfermo, sejam curados agora. Você que levantou, você que está aqui abatido, seja revigorado, fortalecido no Senhor. Começa a ter uma mente totalmente transformada em Cristo nesta manhã, no nome de Jesus. Diga: Pai, eu entendi a Tua Palavra e eu vou praticá-la. Eu vou praticá-la. Eu vou praticá-la. Olha aqui para mim. Ouvir essa palavra e não fazer nada não muda nada, mas ouvir essa palavra e agir em cima dela traz transformação. Hoje você vai começar a mudar as coisas. Hoje você vai começar a reconfigurar esses drivers. Hoje você vai ter posturas novas, atitudes novas. Hoje você vai começar um novo tempo de Deus na sua vida. Diga: é hoje. Diga: é hoje. Olha para o teu irmão e diga: é hoje, meu irmão. É hoje. Você vai ter a